toques, né? Que nós temos várias dúvidas sobre qual é a diferença de um toque ou outro, qual é a importância de um organ, né? O que precisa fazer para ser um organ, né? Esses detalhes assim a gente precisa saber. Então eu trouxe até um caderninho aqui para poder observar. O que você precisa para começar a tocar o atabaque? O atabaque tem que estar razoavelmente afinado, né? Isso a gente faz na hora às vezes, porque se ele fica, dependendo do intervalo entre as giras, ele fica uma semana, às vezes. Então, conferir a afinação, porque eles têm afinações diferentes, e nomes diferentes, e funções diferentes dentro do toque. Então, esse mais grave e maior, no geral, é o 1, que é bem grave. Tem um médio, que chama-se rumpi, e tem um agudo, que é lé, ou lê. E eles tocam um pouquinho diferente. Quando tem vários orgãs, cada um faz uma coisa. Esse, no geral, quem segura o toque, o toque são os dois, médio e agudo, e o rum fica solando. O toque está rolando e o agudo fica só marcando um solo, né? Como se ele solasse mesmo, enquanto os outros estão conduzindo o toque o tempo todo. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse lenço aqui, vermelho aqui, é enfeite? Ele é um enfeite, mas ele tem uma função que ele é como o atabaque é considerado uma entidade, ele usa como um pano da costa, como todo membro do terreiro tem um pano, mas isso é uma herança do candomblé, né? Na Umbanda, no geral, as Umbandas também estão variando, né? Seus preceitos, seus saberes e fazer. Então é um pano da costa, é como um pano da costa de qualquer um que está dentro da gira, né? Tá bom. Tá, o que mais que você precisa para firmar? Tem que firmar ele? Eu tenho que firmar o orgã por causa do carrego, né? Então, no geral, a gente chega no terreiro, antes da gira começar, a gente confere as afinações e acende uma velinha branca, no geral, que fica atrás dos orgãs, né? Atrás do atabaque, atrás dos orgãs, com um copo d'água também, para o anjo da guarda dos orgãs. Ah, não é para o atabaque? Não, é para o orgã. Os orgãs, ou se tiver um só, é um só. Se tiver 3 ou 5, não importa. É para a proteção do orgã, para que ele não carregue nada com ele na saída. Né? Porque todo mundo que vai ao terreiro tem um carrego, né? Por isso que no final tem sempre uma limpeza para ninguém leve o carrego para casa. Então, isso é velhinho. Você pode ou rezar, aí cada um faz do seu jeito, né? Ou você pode cantar para o anjo da guarda. E aí... Se apagar a vela? Se apagar a vela, você pode, se quiser, reacender. Mas, no geral, ela não apaga. Eu nunca vi apagar, por exemplo, na minha experiência ela não apaga. Tá. E depois, você deixa a vela acesa? Não, a vela no geral, estava conversando com a colega, ela tem que ser uma vela daquela grande de 10, que dura 5, 6 horas, 10 horas. Ela vai queimando durante a gira. Ao final da gira, acabou, a gente encerrou, né? O orgã, que é se for mais de um, tem um orgã que é sempre o mais velho, né? Que tem uma hierarquia também de respeito e tal. O orgã mais velho pega essa vela e leva para ela terminar de queimar no cruzeiro do terreiro. Todo terreiro tem um cruzeiro, né? Onde ficam as almas. Ela vai terminar de queimar lá e a água vai ser despachada em algum lugar de descarrego. Pode ser na natureza, pode ser na pia, tem que ir embora. E o orgã tem que fazer algum preceito para poder ele tocar? No geral, sim. O preceito, o mesmo preceito de todo... O preceito da casa. É o banho, né? O banho,
tem gente que não come carne, tem gente que não faz sexo. O mesmo preceito dos médiums, né? Ele é um médium, né? Ele é um meio. Só que ele está em outro papel, assim, no papel de tocar. E ele vai invocar. Então, todo preceito que os médios da casa fazem, o Ogã deve fazer também. Aqui na nossa casa... A não ser que ele seja um Ogã externo convidado, uma festa, aí é diferente. Aqui na nossa casa, quem determina se pode tocar ou não é a vovó. Mesmo que chegue um Ogã de fora, esse Ogã só pode tocar se a vovó der Isso, mas isso é assim mesmo. Porque às vezes as pessoas que vêm, o que você falou, Já tá vem com carregado, carregado. e às vezes vem o Ogã que está carregado ou não está preparado e vem visitar e acaba querendo tocar porque já é normal dele. E aí a vovó chega e fala assim, não quero Isso, ninguém é. tocar. Prefiro que ninguém toque Do que trazer um só nas carregador. palmas do que trazer uma Isso, pessoa tá só para certo. tocar, né? Tá certo. A vovó é contra isso. Bom, eu acho que não temos mais nenhuma pergunta a respeito disso e agora a gente pode começar os toques, né? Porque existem vários tipos de toque e a gente queria saber um pouquinho de cada um, né? Normalmente tudo na Umbanda são 7, né? Então são 7 toques também que nós temos na Umbanda? A gente tem 7. Tem alguns que migram, eles na verdade também são usados na Umbanda e também são usados nos candomblés. O candomblé de Angola que toca com a mão. Os candomblés de vareta. Mas no geral é isso. Então eles têm função, o toque ele acompanha um pouco a característica do orixá ou da entidade, né? No caso dos Exus, pretos velhos, caboclos de couro, caboclos de pena. Ele acompanha essa característica. Então, para os orixás ou as entidades, né? No caso dos pretos velhos, que são velhos, mais lentos, os toques são mais lentos, né? E assim vai seguindo a característica. Os orixás de caminho, né? Exu, Yansan, Xangô, Todos os tipos de toque. é uma coisa mais intensa por conta também dessa função, né? Que eles têm de abrir caminho, de levar um carrego também, de descarregar a assistência, Gira. conduzir a gira. Então eles são mais intensos. Os toques, por exemplo, das Yavás de água, eles também tendem a ser mais lentos. Então vamos começar a dar os toques? Então vamos lá, vamos começar. Então, vou fazer aqui um toque que chama-se... Me corrija se eu estiver errado. Nós temos 7 toques. 7. Toques. Então são Ixexá, Adarrum, Guadarrum, Barravento, Congo. E o Congo de Ouro. O Congo de Ouro é uma variação do Congo com um pouco mais de nota. O Nagô. O Nagô E o Cabula. E o Cabula. Cada um tem uma... É para algumas entidades. Né? Ok. Então vamos lá. Com qual que você quer começar? Então vou com o basicão que é Ijexá, que é inclusive mais fácil. Ou tem gente que chama de afoxé também. No geral para o Oxum, para Oxalá, às vezes para Nanã, Baluaê, pode ser o Baluaê, dependendo da vibração que ele vier, mas no geral sim. Para Preto Velho pode ser, aí depende um pouco da vibração em que ele vem. Se ele vem na vibração do Oxalá, você toca mais, se ele vem na vibração do Xangô, você toca na cor. Aí isso, né, varia um pouco. E às vezes isso você só vai saber
conhecendo as entidades, né? Se você já frequenta o mesmo terreiro há muito tempo, você vai saber o que vai rolar. E às vezes a própria entidade que pede o seu ponto, né, de firmeza, e aí ele cantarolando, você percebe o que ritmo você vai usar ali na hora mesmo. Uhum. Mas todos estão dentro desse espectro aí do 7 que a gente falou. Tá. Bom, aí você falou de a variação, né, para Obaluayê, né? E qual é o outro ponto que pode ser para Obaluayê? O toque pode ser combo, assim como pode ser nagô, né? O combo é assim. Pode tocar com o Pananã, no Preto Velho, se ele vier na vibração, né? Mas esse é o combo de ouro, não. Esse é o combo normal. O combo de ouro tem mais nota. Ele serve pra quê? Porque como a gente toca às vezes em mais de um lugar, um fica fazendo a base e o outro vai fazendo variações, que o pessoal chama de combo de ouro. Mas esse no geral toca combo de ouro, o primeiro foi só combo. Isso. E aí, no geral, o boiadeiro, né? Todos dois? Todos dois. Tá. Caboclos, né? Ogum, Exu também? Ogum, Exu. E todos os caboclos? Todos os caboclos de couro, que a gente chama de boiadeiro, ou de pena, né? Que são os caboclos da mata, né? Caboclo da Campina, caboclo da mata. Pena e esse aqui? Isso, caboclo da Campina, que a gente chama de tá, ok. Que é outra vegetação, né? Por isso que também ele é caboclo. Cerrado, né? Campina, floresta. Mata. Então tem uma vegetação, mas a função é outra, né? Da entidade. E ele tem outras características, né? No geral, essas entidades brasileiras, assim, elas viveram como a gente viveu. Então, a gente relembra a vida que eles tiveram. Os pontos fazem isso, né? De carregar boiada, levar boiada, trazer boiada, capinar a fazenda, não capinar a fazenda, enfim. Todas essas questões da vida que eles tiveram, né? Em vida, porque viveram como nós. Né? Tá. Mas tem um ponto que confunde muito com esse, que é o barra-vento. O barra-vento, no geral, é para Yansan e Xangô.
trabalhando para nos proteger do que na Umbanda a gente chama de Egum, mas que na verdade é um quiumba, né? Porque aí existe essa diferença entre um Egum e um quiumba. Um Egum pode ser qualquer pessoa morta, e então para o pessoal do Candomblé, por exemplo, a gente cultua Egum, porque todas as pessoas todas as já foram vivos e serviços, né? E quiumba é outra coisa. Quiumba é aquele cara que quer atrapalhar. Perturbador. Isso. E aí uma das grandes funções da presença de Ansã ou de Xangô é justamente nos livrar dessa influência, por isso que é tão intenso. Nossa, aí dá uma força. É como uma guerra mesmo, no sentido, se você imaginar o Orum, né? Que são muitos quiumbas, né? Muitos. Então é uma luta de empurrar para fora da nossa vida e do terreiro, inclusive. Por isso que é tão intenso, né? Por isso que ela sempre tem uma espada. Ou então, no caso de algumas Ansãs, elas têm um rabo de búfalo, que é para varrer a má influência, né? O quiumba. E é tudo essa metáfora de uma luta, de uma guerra para proteção, né? E nós temos também o Adarum, que também é Xangô, né? Adarum, ele é parecido, inclusive, com o Barra-Vento. E ele é tocado, no geral, para Xangô. Só para Xangô? Só para Xangô. Por que para Xangô? Porque o Xangô é considerado o único orixá que é um rei. Ele foi rei coroado, aqui. Isso. Exatamente. Ele é um rei coroado em terra, e a gente cultua, nesse sentido, a gente está cultuando um ancestral, né? Um ancestral que viveu em terra. E como é que é esse toque? Mesma coisa, ele vem nessa... Porque é difícil você encontrar Xangô sem Ansã e Ansã sem Xangô. Né? Porque são não no nosso sentido, mas eles são um casal, né? No sentido que eles fazem quase tudo juntos, no Orum, né? E tem um outro toque, que é o Cabula. O Cabula, então, é o toque mais comum da Umbanda, né? Que é chamado também de samba de cabula ou samba de caboclo, que é o toque mais, dentro da Umbanda, é o mais usado. Nem assim, como a Umbanda tem variações, né, de preceito, então tem gente que, por exemplo, só toca a cabula, a Umbanda, né, o terreiro, só toca a cabula o tempo todo. Que é uma e que serve para todos eles. Serve para todos eles. Dá para cantar tudo, qualquer toque. Só que, dependendo do ponto, você vai perceber que a meta, o tamanho do ponto, ele não vai encaixar. Entendi. Por isso que tem um toque certo.
só que ela fica com outra intensidade, com outra intenção, portanto, né? Você pode tocar esse mesmo pão de Ogum com o Congo também, e aí ele vai ficar mais intenso. E aí depende um pouco da hora, da dinâmica, né, da gira, o que está acontecendo. Porque se tem uma corrente de descarrego é uma coisa, se tem só uma louvação, se é uma festa, né? Festa não tem trabalho, né? É só festa, você vai louvar as entidades, os orixás. Aí é outra função. Então, e isso tudo é meio na hora mesmo, não tem como prever nada disso. A entidade, o Ogum vai chegar para você, o atabaque, bogando, e falar, canta isso. Ele vai cantar, ele vai começar a cantar, dele, ele puxando, você vai saber o que tem que fazer. Mas isso tem que estar na cabeça para você poder, na hora, ouvir. Mais alguma dúvida aí com vocês? Não, acho que foi muito esclarecedor. Agradeço muito, do fundo do coração, a Casa de Caridade Raio de Sol te agradece. Obrigado, por você vir aqui trazer esse conteúdo tão rico pra gente. Pega isso é importante também. Vocês querem fazer alguma pergunta? Aí, como a gente está no Brasil, né? Quando só existe aqui, né? Só existe no Brasil. As variações da santeria cubana são diferentes, tudo diferente. Por quê? Porque as entidades lá não são as mesmas daqui. Então esse instrumento é um instrumento poderosíssimo de poder, não, Magellan, Senhor, e às vezes os caboclos adoram essa por conta também da ancestralidade deles, né? A gente cultua esses caboclos da floresta, e a gente está aqui num lugar onde a cidade foi fundada e havia... De Araribóia, né? De Araribóia, ele morava aqui. Aqui mesmo, né? Exatamente aqui, no Morro da Boa Vista. Então era um observatório Tupinambá, como dizem os historiadores, né? Eles tinham a visão da cidade então é um lugar interessante também, porque tem muito terreiro, né? Se você reparar, tem muito terreiro nessa área, né? Nessa montanha, imensa montanha que é em todos os lados, né? Porque o meu terreiro é do outro lado, o seu é aqui, mas a montanha é rodeada de terreiros. Né? Isso é interessante também de pensar. Aí usa esse daí. E usa, toca junto. Às vezes você pode, eu já fiz, por exemplo, lá em casa, um atendimento, né? Que tá rolando a gira e alguém precisa ser atendido pelo caboclo e tal, sete flecha, não importa. Aí ele pede, eu pego o chequerê e vai lá comigo. Qual o nome desse instrumento? Você pode chamar de chequerê. Não chocalho, o grosso modo não chocalho. E para tocar perto da pessoa, né? Porque também para poder despertar. Espanta quiumba. Ah, tá bom. Essa é a função. Ele descarrega. Entendi. Tá bom. Muito obrigada. Tem um agogô que eu não trouxe, que é importante também, que é um instrumento de ferro do Ogum. São dois sininhos soldados. Ele é um instrumento importante também. Lá em casa a gente usa. Como ele é de ferro, ele é consagrado ao Ogum. E isso aqui tudo é consagrado a Exu. Né? Exu faz a comunicação. Né? E a única ferramenta mesmo de Ogum no toque é o agogô. Meu querido, muito obrigada, de coração, mais uma vez, viu? A casa está sempre aberta para você vir aqui. Quando você puder vir, grato da sua presença, né? Nós agradecemos. Eu que agradeço, gente. Obrigado. Muito obrigada.